Boa noite, professor Antônio Nunes. É um prazer. Boa noite, professor Antônio Soares. Prazer é todo meu, é uma honra sempre conversar com você. Coisa boa aqui. A gente vai dialogar bastante aqui nesse espaço. Professor, eu denominei esse espaço aqui Expressão do Saber. O objetivo desse espaço, Expressão do Saber, é um só, é propagar conhecimento, né? Dialogar, convidar pessoas especiais como a sua pessoa. Já teve aqui a participação do nosso querido doutor Ronaldo Garcia, né? E vários outros aqui a gente vai convidar para a gente propagar conhecimento na área da matemática, conhecimento de uma forma geral, certo? Então, para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui com o senhor. Obrigado, o senhor sempre gentil para com os nossos convites. Então, a sua saudação inicial aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar conversando com o Antônio. Foi meu aluno com ideias maravilhosas, sempre ativo, sempre participativo. E com isso a gente acabou que ficando bons amigos e essa relação tem dado bons frutos e espero que a gente continue fazendo o que a gente gosta de fazer, que é ensinar e também aprender com todos vocês. É uma honra poder participar e poder passar para vocês um pouco de conhecimento que eu aprendi ao longo de essas jornadas de trabalho, de pesquisa, de extensão, de ensino e também da parte administrativa. É sempre um prazer poder passar para vocês um pouco que aprendi. Tudo bem, professor Antônio, para mim é realmente um prazer imenso, o senhor não tem nem ideia. Coisa boa, fico feliz. Então, aqui eu vou compartilhar aqui um pouco da minha tela para só fazer uma síntese, né, das suas atividades, que eu acho extremamente importante aqui, para todos nós, o internauta que está nos acompanhando pelas mídias, né, o Facebook, o YouTube, né, que possa também saborear, né, desse momento especial aqui, onde a gente vai dialogar aqui com o nosso querido professor Antônio Nunes. Então, vou só apresentar aqui um pouco a minha tela. Fique à vontade. Bem resumida, porque o professor Antônio tem muitas atividades, né, muito interessantes, muito ricas, né, que nós queremos compartilhar com os colegas. Então, eu vou aqui compartilhar algumas atividades que o professor Antônio faz, né, de uma forma maravilhosa, e nós queremos compartilhar com o público aqui também. Então, vamos só aqui destacar aqui. Então, vou fazer só essa pequena apresentação aqui, para nós refletirmos um pouco nessa temática. Muito interessante aqui. Às vezes o delay chega um pouco atrasado aí, mas dá para a gente entender um pouco. Certo? Vamos aqui. O professor Antônio, né, Antônio Nunes, professor doutor Antônio Nunes, é graduado em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, em 2003. Tem mestrado também em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, em 2008. Doutorado em engenharia de processos pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2016. Atualmente é professor adjunto, né, adjunto 3 da Universidade Federal do Ceará, FESA. Tem experiência na área da matemática, uma vasta experiência, com ênfase em análise matemática. Algumas atuações, tem várias atuações, eu peguei só algumas, né? De 2011 a 2013, foi coordenador do curso de licenciatura em matemática, né? 2016, 2018, foi coordenador do Profimato, um programa espetacular. Desenvolve projetos na linha de pesquisa e análise funcional de energia solar. Tem um lindíssimo projeto sobre o secador solar. Projeto de extensão
a escola piloto de engenharia e processo seletivo, e várias outras atividades, né, deveras de atuação do professor Dr. Antônio Nunes. O professor Antônio Nunes, também, da UFES, ministra várias disciplinas, né, na área da matemática e da engenharia a saber, dentre elas, né, os cálculos, diferencial integral, 2, 3, fundamentos de cálculo, introdução à álgebra linear, também, equações diferenciais, cálculo numérico e várias outras disciplinas muito importantes. Então, aqui é apenas um pequeno resumo, né, das atividades do nosso querido professor Antônio Nunes, né, que eu tenho um imenso prazer de dialogar aqui um pouco com ele. Então, meu caro internauta, fique à vontade também para fazer suas colocações, suas intervenções, se assim for necessário. Professor Antônio Nunes, né, vamos começar aqui nossas perguntas norteadoras para a gente abrir esse diálogo aqui, diante dessa parte introdutória. E eu quero fazer logo uma primeira pergunta, né, que eu acho interessante, de um matemático alemão chamado Leopoldo, né, já provocando um pouco aqui o senhor. Eu achei muito interessante essa reflexão aqui. Na verdade, ele recebeu algumas críticas, né, por esse entendimento, né, mas ele disse uma frase muito interessante, né, Deus fez os inteiros, tudo mais é obra do homem. Olha só, professor Antônio, que coisa, né? O que é que você acha disso? É uma coisa complexa e também, assim, causa muitas revoltas e muitos entendimentos. É polêmico, né? A frase é polêmica, mas, assim, como um bom matemático, como um bom pesquisador, eu diria que, assim, ele não é que ele exagerou, mas eu diria, como um bom religioso que acredita em Deus, eu acho que Deus fez muito mais do que os inteiros, né? Mas cada um tem suas colocações, cada um tem seu sentido lógico de poder pensar, cada um tem sua forma de se expressar. Eu não vou dizer em momento algum que o cara está errado, que o cara está certo, que às vezes eu tenho minha linha de pesquisa, eu tenho o meu pensamento, cabe a cada um de nós acreditar naquilo que nos fortalece, né? Naquilo que nos dá uma visão geral das coisas. Porque, assim, é até imensurável, né, questionar as obras que Deus fez e que também o que o homem fez e realizou até hoje. Então, é inquestionável, é imensurável você discernir aqui, indicar como o homem tem desenvolvido durante esse longo tempo a matemática como um todo, né? Eu acho que começando até da criação dos números, tudo tem um sentido, tudo tem uma forma logística de se pensar, uma forma de olhar para os naturais e também para os inteiros, mas eu diria assim que não é que o cara, né, o Leopoldo, está errado, mas eu acho que é uma frase polêmica e, ao meu entender, é uma frase que falta, assim como os inteiros, né? Você colocar lá na reta são números isolados, eu acho que, no momento desses, eu acho que acabou ficando um pouco isolado para muitos matemáticos e também para a sociedade como um todo. É verdade, professor Antônio, é interessante nessa colocação. Eu coloquei essa frase de forma proposital para a gente abrir o nosso debate aqui, o nosso diálogo, porque às vezes eu conversando também com o doutor Ronaldo e outros colegas, né? Aí ele tem a visão dele também. Eu achei interessante essa frase para a gente abrir aqui o nosso diálogo. Professor Antônio Nunes, né? Qual é o significado da matemática na vida da sua pessoa? Olha, a matemática foi o seguinte, eu vou usar uma frase de Galileu Galilei. E Galileu Galilei disse o seguinte: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Essa é a... Então, no meu entender, a matemática está em tudo, a matemática está em todos os lugares, está ao redor. Se você imaginar, olha, batimento do seu coração é uma sucessão. Se você olhar para uma rosa, para uma flor, você vai observar ali as simetrias.
Se você jogar um objeto em um lago, você vai observar ali formatos de figuras geométricas, circunferências, elipses. Se você observar as ruas, as cidades, os prédios, ali você vai observar linhas, que são as retas, os traços. Se você está numa sala de aula, você pode explorar a parte das áreas, de planos. Se você olhar, ao sentar aqui, a gente está formando uma angulação, isso é matemática. Ao conversar, a nossa voz. Então, eu acho que, como o Galileu Galilei resumiu, né? Realmente, a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Porque ela está em tudo, ela está presente em tudo. Então, a gente caminha todos os dias olhando para a matemática. Então, da nossa conta de energia, da nossa conta do cartão de crédito, da nossa conta de luz, a forma como a gente se deita. Então, tudo isso a matemática está por trás, né? Então, de coisas mais simples a coisas mais sofisticadas, né? Eu diria que de uma conta de somar simples a um lançamento de um foguete, a matemática é que está por trás e vislumbra tudo isso. E nós, né, como bons apreciadores da matemática, vislumbramos isso. E tem uma frase, Antônio, que eu gosto muito, que o Einstein disse o seguinte: de matemática e louco, todos nós temos um pouco. Então, e uma outra coisa que eu potencializo, que é uma frase dele também, que ele diz o seguinte: olha, não se preocupe sobre suas dificuldades em matemática, eu te asseguro que as minhas são ainda maiores. E aí eu dizer em sala de aula para meus alunos, gente, foi Einstein que disse isso, para vocês não se preocuparem. Porque, às vezes, a gente se atém a coisas tão pequenas, né? Um exemplo simples que a gente não entendeu, vão para casa, vão pensar que Einstein também tinha suas dificuldades, né? Então, eu acho que a frase do Galileu Galilei resume, para mim, particularmente, eu acho, para aqueles todos que gostam de matemática, resume o que realmente é a matemática para a gente que aprecia, que gosta de matemática, gosta de estudar, e também da ciência, né? A ciência como um todo. Verdade, gostei dessas colocações, muito interessantes, né, muito inspiradoras. Eu lembro também de uma frase de Andrine, né, pelo menos nos livros didáticos, traz essas frases dizendo que, por que eu estudo matemática? Para que estudar matemática? Aí Andrine dá 3 razões possíveis, né? Primeiro, eu estudo matemática para conhecer a realidade, está à minha volta, né? Segundo, aí ele faz outras colocações dizendo, para fazer descobertas, né? Então, a matemática é isso mesmo, professor. Que coisa, né? Coisa maravilhosa. Então, tem aqui outra perguntinha interessante, né? O senhor já deu uma visão panorâmica, né, sobre a questão dessas reflexões dos pensadores da área da matemática, que tanto nos inspira também, né? E aí, professor Antônio, na tua concepção, qual é a grande contribuição? Existe uma grande área de pesquisa chamada educação matemática, né? Educação matemática, na verdade, qual é a maior contribuição que a educação matemática pode trazer ou proporcionar para a prática pedagógica, tanto a nível da educação básica como a nível superior? Qual é a tua visão nesse sentido? Antônio, isso é uma pergunta complexa, eu acho muito complexa, e abstrata ao mesmo tempo. Então, porque você olha para a educação matemática como um todo, todos os dias ela contribui para o bom ensino da matemática como um todo, né? Então, você perguntar, rapaz, qual é a maior contribuição? Não existe a maior ou a menor. Existe a educação matemática, ela está contribuindo todos os dias, no lúdico, com materiais concretos, levando a didática para a sala de aula, tá certo? A educação matemática, como tudo, ela chama o professor e diz, olha, eu vou te mostrar o caminho, vou te potencializar para te levar para uma sala de aula, para você ter um bom desenvolvimento, ser capaz de transmitir conhecimentos conversando. Então, a educação matemática está muito além de ter uma grande contribuição. Ela contribui a todo momento, a todos os dias. Então, a grande contribuição dos projetos didáticos como um todo e as ferramentas lúdicas para o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, como também o meio de criar ferramentas que nos norteia para o ensino de boa aprendizagem, quem está por trás? A educação matemática. Eu diria que todo professor era para ter o prazer, a satisfação de ler bons textos
que está por trás da educação matemática, para poderem ter uma motivação melhor de levar conhecimento para os seus alunos e, com isso, levar um ensino de qualidade, um ensino rico em conhecimento, um ensino rico em prazer, um ensino rico em aprender e um ensino rico em desenvolver esse raciocínio lógico que os alunos necessitam e precisam. Então, estudar matemática é ter prazer. Então, e isso, a educação matemática, vem fortalecendo muito o ensino nesse sentido. Então, o lúdico tem nos fortalecido, tem feito com que os docentes, nós que somos docentes, leve esse lúdico para a sala de aula e mostre um concreto para o aluno, que esse aluno se sinta ali privilegiado, assistido por nós professores. É isso que é educação matemática. Eu acho que não existe a grande contribuição. Existe a contribuição dia a dia. Legal, muito bom. Essa colocação eu fiz para o senhor de forma também proposital, para trazer a outra questão. Eu já sei que o senhor desenvolve projetos espetaculares, né? E o senhor destaca muito a questão da modelagem da matemática, né? E aí, professor, o que é modelagem matemática? Veja bem, Antônio, minha graduação e mestrado em matemática pura, e quase doutor em matemática pura também, eu diria que eu tenho 2 doutorados, no sentido que eu fiz todas as disciplinas, né, no doutorado em matemática pura, e aí você diz assim, mas Antônio, você estava com o doutorado praticamente, eu tenho artigos em revistas que poderia muito bem ter defendido o doutorado em matemática, e fui estudar modelagem matemática. Porque, e o que é modelagem? Primeiro é você observar um fenômeno e observar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você solta um objeto de uma certa altura, né, e aí você começa a modelar. Você começa a ver as forças que atuam nesse objeto, e dependendo desse objeto, se esse é um objeto rugoso ou se é um objeto liso, você vai ter aí uma modelagem. As equações diferenciais é o que mais fazem quando você vai tratar de modelagem matemática. Você observa um fenômeno e aí você vai tratar de levar a matemática para aproximar um problema matemático daquele fenômeno. Isso se chama modelagem matemática. Aí você diz assim, mas, professor Antônio, por que você gosta de estudar modelagem matemática e por que você, digamos assim, desistiu de defender sua tese em matemática? É bem simples, a resposta é bem simples. Eu olho o seguinte, eu olho para a sociedade como um todo. Eu gosto de observar o mundo e a sociedade como um todo. E gosto de transmitir para a sociedade aquilo que tem um respaldo. Porque se eu falar para vocês aqui, nessa conversa com o professor Antônio, professor, sua área é matemática pura, análise funcional. O que foi que você estudou em análise funcional? Eu estudei os operadores absolutamente somantes. Eu estudei os teoremas da dominação de Pitt. Aí você vai dizer, professor, você está falando grego e eu não estou entendendo nada. Então, a partir do momento que eu digo assim, gente, eu trabalhei no meu doutorado com modelagem matemática, eu trabalhei com secadores solares. O que foi que eu fiz? Professor, o que foi que você fez? Então, eu fiz um estudo matemático, modelei um equipamento, que eu chamo de protótipo, um sistema de secagem. Opa, secagem todo mundo sabe o que é. Olha que coisa boa. Então, eu usei a física, a mecânica, a matemática, tá certo? E as engenharias como um todo, para desenvolver esse protótipo. E o que esse protótipo faz? Então, eu pego um fruto, uma banana, especificamente, que foi o que eu estudei no meu doutorado, levo essa banana para secar, para fazer a secagem, daí eu tiro a água dessa banana, que essa água da banana, o teor dela tem que ficar, aqui é um pouco mais científico, o teor de água tem que ficar menor ou igual que 25%. Com isso, o que eu faço? Eu consigo comercializar essa banana. Porque nós sabemos que o Brasil hoje é um dos países que mais desperdiça frutas. Tá certo? Em se tratando de banana, a banana é um fruto climatério. O que significa isso, Antônio? Depois de tirada da bananeira, ela continua amadurecendo. E essa banana, ela tem uma vida útil de prateleira de apenas 8 dias. Depois que nós secamos essa banana, tiramos a água dessa banana, o tempo de prateleira dessa mesma banana é de 8 meses. Sem contar que você pode comercializar, é melhor de você guardar,
é melhor de você comercializar e, o mais importante de tudo, com as mesmas propriedades. O que se perde é apenas a água. Então, veja bem, aí a sociedade diz assim, poxa, isso vai trazer um respaldo para a sociedade, o professor Antônio está fazendo algo de bom que vai servir no futuro para a sociedade. Se você bem olhar, não sei se vocês já olharam, o Antônio, se olhou, vocês que estão nos assistindo agora, se você vai no supermercado desse, 1 quilo de banana passas custa em média R$90. E quando você desenvolve com secagem solar, você paga apenas a banana, porque a energia é de graça, nós temos só em abundância, tá certo? Quando eu fui na Alemanha, 100 gramas de banana passas custava, na época, 6 euros, que equivale hoje, né, 6 vezes 6, 36, R$36, 100 gramas de banana passas. Então, e a sociedade, olha, eu posso levar isso para pequenos agricultores, ou seja, para a agricultura familiar. É por isso que modelar me fascina. Modelar, você mostra a realidade do fenômeno que você está fazendo. Diferente, eu não estou, em momento algum, desclassificando aqui a matemática pura. Eu estou aqui querendo dizer que eu quero falar diante de uma sociedade, diante de uma plateia, e entenda aquilo que eu estou falando. Se eu começar a falar aqui sobre os operadores absolutamente somantes, ou os teoremas da denominação de Pitt, ou as topologias de Hausdorff, vocês não vão dizer, poxa, a gente não está entendendo nada, infelizmente, professor, a gente vai ter que se retirar de sua palestra. Mas falar de modelagem, eu acho que eu muito mais do que falar sobre essas coisas abstratas da matemática. Legal, professor, realmente é um projeto fantástico, né? Um projeto realmente muito interessante, né? Mas, professor, o diálogo aqui está bom, né? Nós estamos aqui escutando bem o senhor, eu aprendendo, saboreando todos esses conhecimentos, a forma como o senhor se expressa tão fácil, né? Parece ser fácil. Porque a sua forma de se expressar realmente é muito clara, certo? E parabéns por isso. Mas, professor, continuando aqui no nosso diálogo aqui, né, de uma forma muito interessante, o senhor já foi coordenador do Profmat, né? Profmat, conta essa experiência para todos nós, professor. É o seguinte, como você citou e fez um resumozinho, inicialmente eu comecei coordenando a matemática, era um curso de formação de professores chamado IPARFO, né? Formar os professores para o ensino básico. Depois eu saí do doutorado e, na volta, comecei a coordenar o Profmat. Antes de falar do Profmat, hoje eu sou o coordenador atual da licenciatura em matemática na modalidade à distância, né? A EAD. Então, o Profmat é o seguinte, o que o Profmat faz? Gente, o que nós ganhamos com o Profmat, né? Rapaz, o Profmat, para você ter uma ideia, eles nos levam a criar, inovar e avançar em conteúdos matemáticos que desenvolvem tanto a capacidade cognitiva e também tecnológicos, que abrem caminho para o fortalecimento das nossas escolas, em especial os ensino fundamental e médio. Com o ganho do Profmat, para se ter uma ideia, nós conseguimos dar oportunidades aos professores, né, dos ensinos públicos e também para a demanda social, algumas vagas, que esse ensino nos abriu caminho para que os alunos, né, os alunos oriundos do Profimates, hoje são professores da universidade. Tem um aluno meu que é professor da UFESA Caraúbas, tem muitos alunos que são professores dos institutos federais e muitos alunos que são professores das universidades federais. Ou seja, o Profmat, além de agregar conhecimento e abrir a mente dos nossos alunos, e ex-alunos e atual alunos, potencializa e inova as escolas dos ensinos fundamental e médio como um todo. Então, agregou muito conhecimento, porque tinha professor Antônio, que não sabia conteúdos básicos para levar para os alunos, tipo os logarítmicos, as exponenciais, as funções trigonométricas. Então, coisas básicas que os alunos não estudavam, geometria espacial, e hoje nós temos trabalhos fantásticos nessas
nesses conteúdos que eu acabei de falar para vocês. E como também esses alunos do Profimate, eles pesquisam, eles têm programa de pesquisa, de seminários, questionários nas escolas, e com isso abre e potencializa cada vez mais as suas escolas. Isso foi o Profimate trouxe um ganho muito significativo para o Mossoró e as cidades circunvizinhas. A capacitação realmente desse corpo, né, de docentes mais qualificados é um dos objetivos maiores do Profimate, não é isso? Sim, com certeza. Então, eu vejo realmente a tua fala é bastante evidente, né? E a contribuição realmente deste órgão, dessa instituição, vamos dizer assim, né, que vocês estão à frente desse trabalho, realmente é extraordinário, realmente. E os resultados, realmente, a gente vê por parte de alguns colegas, né, que já passaram pelo Profimate e todos são unânimes em afirmar, né, a capacitação realmente é fato. Mas, professor, continuando aqui no nosso debate, eu queria que o senhor também desse uma refletida aí sobre essa questão do prêmio CEMIC, né? Para que os nossos caros internautas, nossos amigos, possam entender, né, o que é o CEMIC. Gente, o CEMIC todo aluno que passa pela instituição, pela universidade, aqueles bons alunos, a gente sempre coloca o olho nele para trabalhar nos projetos de pesquisa, né? Projeto de pesquisa que é chamado de PIBIC. Aí, a cada ano, tem essa Semana, né, Nacional de Iniciação Científica, que é a CEMIC. Né? Então, no final, nós fazemos com o nosso aluno um relatório, né, um relatório parcial e um relatório final, mostrando o que nós fizemos durante esse ano de trabalho. E aí, os melhores trabalhos são indicados para uma premiação, menção honrosa e certificados. E aí, foi o primeiro ano que aconteceu, o ano passado, teve aí os melhores trabalhos seriam premiados, né? O aluno recebia R$1.000 e o professor receberia R$1.500, né? Em trabalhos que fossem voltados para a sustentabilidade, né? E aí, minha aluna, Brenda, né, desenvolveu um trabalho dentro do meu projeto de pesquisa, que foi análise de temperatura no capacitor térmico, né, de um secador solar, porque dentro do meu secador solar a gente colocou uma telha, que essa telha serve como capacitor analisa a temperatura, um capacitor térmico, né, na verdade é isso, em resumo, serve como capacitor térmico, e aí ela analisou a temperatura em vários pontos desse capacitor térmico. Como a gente utilizou a energia solar, que é um trabalho, uma energia renovável, limpa e de graça, né? E aí, bom para o meio ambiente. E aí, nós desenvolvemos um trabalho nesse sentido, e graças a Deus, assim, pelo fato do trabalho ser bem voltado para as inovações e bom para o meio ambiente, e trabalhamos com as energias renováveis, e aí a gente acabou sendo premiado, ganhamos em primeiro lugar no nosso centro, né? O meu trabalho foi premiado como primeiro lugar, e aí, assim, eu não parei, estou dando continuidade a esse trabalho, estou com mais 2 alunos, para a gente potencializar cada vez mais, e é isso. Então, eu sempre estou olhando para o bom desenvolvimento sustentável, não só da universidade, mas também do país, né? Eu acho que o pesquisador é esse, o pesquisador tem que disseminar mesmo as ideias que tem, né? Eu tenho muitas ideias, mas, assim, eu queria ter mais tempo para trabalhar em cima dessas ideias, mas espero que a universidade vislumbre, né, essa ideia que eu tenho trabalhado com meus alunos, né? E além desse prêmio, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, eu não sei se vocês que estão nos assistindo, ou você já teve a curiosidade de assistir, tem um filme que fala que é O Homem que Viu o Infinito.
O Homem que Viu o Infinito, que fala lá do Hades e o Lileru, que eles tinham umas constantes que trabalham com o indiano. Eu tenho um artigo que foi matéria na UFESA, né? Que eu melhorei as constantes desses dois camaradas. Agora, isso aí já é na parte de matemática pura. É análise funcional, é operadores absolutamente somantes. Então, é por isso que eu digo, eu agrego as duas coisas. Eu não fico parado somente na modelagem. Eu também gosto de teoria de números, gosto de equações diferenciais, gosto das modelagens, gosto das EDPs, e assim sucessivamente. Assim, eu sou um cara que eu gosto de ficar parado em um mesmo conteúdo, né? Então, eu procuro sempre inovar. Então, e esse prêmio, assim, eu fiquei muito feliz e espero que outros venham, né? Parabéns, professor, realmente muito merecido. E esse filme que o senhor destacou aí, né, tem um personagem, Ramanujan, né? Ramanujan. O Indiana Mahmoud. O indiano, matemático. Eu assisti esse filme, acho que foi umas 5 vezes ou mais. É espetacular um filme, né? É espetacular. É uma boa dica, viu, cara, internauta. Você que é professor de matemática ou não, pega a dica do professor Antônio Nunes aí. Maravilhoso esse filme, né? Assiste, se tiver curiosidade, bote lá no currículo Lattes, vá lá no meu currículo Lattes, clique lá que você tem condição de ler o resumo e se precisar do artigo como um todo, pode me escrever, me mandar um e-mail que eu tenho o maior prazer de discutir com vocês. Olha aí, tá vendo aí, ó. Professor Antônio Nunes, é interessante. Nós estamos vivendo num momento da era da mídia, né? Da era da informática, né? Realmente todo mundo está plugado aí na mídia, né? E aí a pergunta que não quer calar, né? Nós somos, eu sou testemunha disso, o senhor também até mais do que eu, de que a modalidade EAD já está consolidada. Essa é a concepção que eu tenho pelo mundo afora. Mas a questão é, qual é a maior contribuição que essa modalidade não presencial pode dar para a educação? Antônio, assim, são inúmeras, mas eu diria o seguinte, imagina só o prazer de estudar em casa. Imagina só a satisfação de poder trabalhar e fazer uma graduação, né? Eu acho que era uma coisa muito, assim, a gente volta aí uns 10 anos atrás, que era muito difícil você estudar e trabalhar, era muito difícil você conseguir entrar numa graduação, né? E assim, eu acho que a gente tem que imaginar e pensar, EAD, é realidade. É o futuro? Acredito que sim. Então, é uma modalidade que tem crescido muito, é uma modalidade que tem fortalecido muito o ensino, né? Temos excelentes professores atuando nessa modalidade, temos excelentes alunos que estão desenvolvendo bons trabalhos. Eu acho que essa modalidade de ensinar à distância, eu acho que tem nos trazido grandes benefícios na vida acadêmica dos alunos, na vida acadêmica da sociedade, na vida acadêmica dos docentes. Eu acho assim que tem um mundo, a EAD hoje é um mundo, né? A EAD hoje é um mundo. É tanto que muitos cursos, né, eu diria que eu não sei nem como contar, muitos cursos, né, tanto das engenharias, que eu achava até assim uma coisa difícil, né, mas cursos das engenharias, cursos das licenciaturas, cursos de grandes áreas, que potencializa a vida e a sociedade das pessoas, potencializa aquele prazer de estar estudando em casa, poder ter sua licenciatura, poder fazer seu curso superior. Então, eu acho assim que a EAD chegou para ficar e tem tudo para potencializar não só a vida das pessoas, mas também, eu diria que o mundo como um todo. Eu acho que falar de EAD assim, é imensurável. Falar de EAD é uma coisa... em resumo, falar de EAD é falar da realidade do que a gente vive hoje. Em resumo, é isso. EAD chegou e está aí.
tem muitos ainda, né, caos que eu digo entre aspas, né, tem muitas coisas que precisa melhorar, tem muitas coisas que precisam, na verdade, surgir de forma mais fácil, tipo, por exemplo, nós precisamos de boas internets, nós precisamos de mais polos, né, falando aqui da nossa região, né, nós precisamos mais de polos que potencialize e leve ao aluno conteúdos, mas também de uma boa qualidade. Compromisso, né, falta compromisso também de algumas pessoas, mas eu diria que a EAD vai fortalecer muito e vai ajudar muitas pessoas. É interessante que não só na educação, né, na educação básica e superior, a contribuição da EAD está sendo decisiva nesse contexto da pandemia. E eu não digo tanto assim na realidade da academia, das universidades federais, estaduais, mas, por exemplo, vou voltar para a educação básica, né, da qual eu faço parte. Eu tive uma fala de um aluno meu que eu fiquei com meu coração coração dolorido, quero confessar para os internautas e o professor. Eu estava ministrando uma aula online, aí o aluno entrou, aí a internet dele caía, né? Educação básica. A internet dele caía, eu disse, você está saindo direto da aula por quê? Professor, é engraçado, mas é um pouco... Professor, é porque eu estou usando a internet do vizinho. Tem muito isso. Só para descontrair aqui um pouco, professor. Ele estava usando a internet do vizinho, ou seja, é um problema essa questão da falta da internet. Eu estou me referindo à educação básica. Na educação superior é uma realidade diferente. Eu achei engraçado. Mas existe sim. Existe sim. Vocês sabem que a gente está num semestre remoto, mas, por exemplo, né, que a universidade lançou editais de incentivo para comprar equipamentos para os nossos alunos carentes e pacotes, né, de dados. Só que o período começou e os alunos não receberam esse dinheiro para comprar internet, em resumo, né? E aí, o que acontece? Eu tenho uma turma de 60 alunos e desses 60 alunos, 40 assistem porque 20 não... É a realidade. Aí eu vou, paciência. Não era para a universidade, tipo, né, meio que fazer isso. Era para começar com todo mundo já tivesse a par desses equipamentos. Mas, enfim, a universidade também não está muito longe das escolas, dos ensinos, né, fundamental e médio, não. Eu achei a colocação do jovem, né, interessante, mas é a realidade que nós sabemos. Professor Antônio, nosso papo está aqui, tá bom. Qual é o papel do professor de matemática? Como é que eu posso ser um bom professor de matemática? O que é que o senhor diria para os professores que estão sendo professores de matemática? Assim, eu vou ser mais... como é que se diz? Vou ser mais macro na minha resposta. Eu acho que o papel de qualquer professor é ensinar e também aprender. Em resumo, é isso, né? Eu acho que o papel de qualquer professor é ensinar e também aprender. E o bom professor é aquele que ensina com amor e dedicação. Não existe segredo. Então, você tem que gostar daquilo que faz. Então, o professor que ensina com amor, dedicação, não existe mágica. Não existe mágica. Você vai dizer assim, eu vou fazer cursos e mais cursos para ser um bom professor. Não existe mágica. O bom professor é aquele que, em qualquer situação, ele está ali com todo o amor, se dedicando e amando aquilo que faz. Se você pode ter curso, seja em qualquer que for universidade, em Harvard, se você não tiver compromisso com aquilo que você faz, nunca você vai ser um bom professor, nem sequer um bom profissional. Então, papel do professor, ensinar e, ao mesmo, concomitantemente, aprender. O bom professor, aquele que ensina com amor e dedicação e tem compromisso com aquilo que faz. Minha resposta é essa, bem direta. Muito boa mesmo.
Acho que tudo é dedicação, né? Acho que é a mola propulsora, né? A mola propulsora para que a aprendizagem possa realmente ser propagada, ser absorvida, ser entendida, né? É interessante a sua colocação, professor. Então, para ser um bom professor, tem que haver dedicação, né? Exatamente. É tudo. A dedicação e o compromisso, assim, abre todas as portas, abre todos os caminhos. Tá entendendo? Tanto que quando você chega numa turma que você tem uma empolgação, você também motiva essa turma. Né? Você faz com que, poxa, meu professor está tão empolgado. Então, você acorda o aluno. Você também dá esse respaldo que faz com que o aluno tenha aquele estalo e diz, poxa, meu professor está tão empolgado, eu também vou me empolgar e vou me interessar pela matéria dele, pelo conteúdo que ele está ministrando. Vale a pena. É contagiado pelo professor, né? Exatamente, exatamente. Essa é a palavra, você contagia. Você espalha. Professor Antônio Nunes, a gente percebe que a educação brasileira, as pessoas, eu observo na mídia, as pessoas muito citando, por exemplo, o Ceará, né? O Ceará tem um celeiro realmente de estudiosos, né? E o IDEB do Ceará é um dos melhores do Brasil, né? Como melhorar o IDEB do nosso querido RN, né? Nós temos tanto bons professores. Eu acho que agora nasceu uma coisa difícil para o senhor, né? Mas é possível, né? A gente vê o exemplo, né? Eu assisto direto a mídia para ficar antenado, para não saber o que está acontecendo, e sempre visita no site do MEC, né? E realmente o Ceará sempre as pessoas destacam fulano, Beltrano, Cicrano, né? Como melhorar o IDEB do nosso querido RN? Antônio, primeiramente eu vou falar em termos de Brasil. Se a gente olhar para o Brasil, a gente sabe que o ensino básico é muito pobre. Essa é a realidade. Isso é fato. Basta que você, como você fez a pergunta em cima, basta que você olhe os índices do IDEB. Já quando você passa para matemática avançada, o Brasil vai muito bem, obrigado. Basta que você observe os grandes eventos que aconteceram nos últimos anos, né? E também, sem contar que em 2016 a gente foi contemplado com a medalha Fields, né? Que o Arthur Ávila, um grande matemático, que trabalha com sistemas dinâmicos, ganhou a medalha Fields, que é um prêmio equiparado com o prêmio Nobel. A medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática, né? Depois, quando eu tiver uma conversa informal com você, eu vou dizer por que a medalha... Porque não existe o prêmio Nobel na matemática, mas é só uma fofoca. Depois, quando a gente tiver uma conversa informal, eu lhe falo. E aí, vamos olhar para o RN, né? Antônio, tem como melhorar? Tem. Você sabe o caminho? Sei. Agora, é um caminho árduo, é um caminho que tem que ter disposição, é um caminho que você tem que ter pessoal sério. Né? Mas você está dizendo que a educação como um todo precisa de pessoal mais engajado e que fortaleça mais, com mais critério e cuidado, as escolas e a educação como um todo. Sim. Se você, que existe, se você pega um recurso e investe nos professores, tá? Você vai investir nos professores. Mas você vai investir nos professores e, ao mesmo tempo, comitantemente, você vai fiscalizar essas escolas onde esse dinheiro foi investido, tá certo? Então, porque nós estamos capacitando professores, né? Primeiro, começa pela capacitação dos professores, em seguida, enviaremos esses professores para as escolas, dando bons salários e, ao mesmo tempo, fiscalizando que esse professor possa ter dedicação exclusiva em cada escola, porque imagine se você pega um ensino básico, você diz, olha, você vai ter aqui um salário de 6 a 7 mil reais, certo? Agora, você vai se dedicar somente nessa escola, ou seja, você vai fazer um projeto que vai fazer com que os nossos alunos
não fiquem ociosos e que esses alunos tenham potencial para que tomem todo o gosto pelo ensino e também pela matemática como um todo. Então, porque a matemática, por si só, ela é tida como o bicho-papão das escolas. A gente tem que tirar isso, tem que tirar da mente dos nossos alunos, ou das mentes dos nossos alunos. Porque matemática é uma coisa simples. A forma como ela é ensinada é que precisa ser melhorada. E como é que a gente melhora esse ensino? É como eu lhe disse, com dedicação e com amor e com compromisso. Só que para ter compromisso, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para me programar. Como é que eu, ensinando em 5, 6 escolas, eu consigo me programar e ministrar uma boa aula? Não posso. Então, só melhora se tiver, se capacitar e investir no professor. O ponto de partida está no professor. O ponto de partida está em você remunerar o seu professor. A partir do momento que você remunera seu professor e que esse professor começa a trabalhar apenas em uma escola, e eu ainda defendo o ensino integral, tá? O ensino integral é o caminho para potencializar e melhorar o IDEB, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil como um todo, né? Que é isso que o Ceará faz. Muito bem, o senhor falou tudo, né? Quer dizer, uma infraestrutura de capacitação de professores, né? De política de valorização do profissional, uma política de fiscalização para esse profissional, ele cumprir os seus deveres, tempo integral para os alunos, exclusividade desse professor. Exatamente. Fenomenal. Fenomenal. Realmente não custa nada sonhar, né? Não custa nada sonhar. A gente tem aqui um estado, nosso vizinho, realmente, que desenvolve essa política e os resultados estão aí, né? O senhor é conhecedor disso. Eu conheço muito colega cearense, né? Desculpa aqui com todo respeito, são virados no tetel, né? Ou seja, buscando conhecimento, né? E exalando esse conhecimento. Professor, qual é a contribuição da matemática nas engenharias? O senhor é professor, doutor na área de matemática, contribui maciçamente nas disciplinas da área da matemática e também nas engenharias. Mas qual é a maior ou a contribuição desta matemática nessas engenharias? Como eu lhe disse, lá na educação matemática, não existe a maior. Existem inúmeras. Aí você começa a partir de a construção de um prédio ao lançamento de um foguete. Você imagina que toda essa tecnologia que está por trás dos nossos carros, toda a tecnologia que está por trás dos nossos telefones, toda essa tecnologia que está no lançamento de foguetes, isso é matemática. Então, a grande contribuição para a engenharia está aí. A matemática está viva e sã e contribuindo todos os dias. Você olha assim, poxa, você olha para o computador, você olha para o telefone, você olha para a inteligência artificial. Se não tivesse a matemática, tudo era estagnado. Então, a matemática, ela contribui diariamente para todas as engenharias e contribui de forma significativa. Um avião decolando. Você acha que ele está por trás? O arrasto? É a matemática. Né? Então, quando ele está no ar, que é a sustentação? É a matemática. Então, eu diria que a grande contribuição para a engenharia é da mais simples à mais sofisticada. A matemática, realmente, em resumo, está em tudo. Então, na verdade, tudo é matemática, né? Tudo é matemática. Se nós olharmos para a esquerda, para a direita, para a vanguarda, a retaguarda, aí a matemática está presente, nas formas geométricas, como o senhor destacou muito bem. Qual é a melhor metodologia para se aprender matemática? Eu sei que o senhor já deu umas pinceladas aí. Existe uma metodologia ou existem metodologias? Assim, eu diria, como matemático levei direto, eu diria o seguinte, que a melhor metodologia para aprender é estudando. Né? Porque, assim, você diz o seguinte, rapaz, o professor Antônio
é um cara que deu uma aula excelente. Professor Antônio Soares, rapaz, nem se fala, Antônio tem uma didática fenomenal. Só que você não pode ficar só nisso, você não pode ficar só nas aulas dos professores, né? Você tem que sentar, ter disciplina e também ter tempo para estudar. Então, acho que matemática se aprende praticando. Então, para você praticar, você tem que ter tempo. Para você ter tempo, você tem que ser disciplinado, né? Você tem que colocar ali como objetivo na sua vida, olha, eu tenho que fazer isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer minhas tarefas para que eu possa desenvolver o meu curso ou o meu conteúdo como um todo. Se você não sentar e não praticar, você não tem, assim, tem gênio, vai aprender? Vai sim, tá? Mas eu acho que ainda o caminho mais curto é estudando, né? Eu acho que para a gente que quer vislumbrar, fazer um bom curso, eu acho que tem que estudar. E como eu já falei, não existe uma mágica. Não existe. Existe mágica? Não existe. Então você tem que estudar mesmo, né? Dedicação, disciplina são os caminhos para um bom desenvolvimento. Seja de matemática ou qualquer outra ciência, Antônio. Tá? Isso é fato. E isso é fato para qualquer coisa que a gente vai realizar, né? Se a gente não tiver disciplina, se a gente não tiver tempo, se a gente não tiver dedicação, a gente não vai conseguir realizar aquela tarefa. Eu diria como você subir uma escada. Se você não der o primeiro passo para subir o primeiro degrau, você não vai subir aquela escada. E outra coisa, se você quer subir sua escada subindo 3 degraus por vez, você vai acabar caindo. Então, tem que ir aos poucos. Então, construir um conhecimento é um caminho, eu diria, um trabalho de formiguinha. Então, eu acho que sem estudo, sem dedicação, a metodologia é essa, é estudar, ter tempo, ter disciplina e meter a cara nos livros mesmo. É isso, eu acho que não existe mágica. Não existe mágica. Professor Antônio, espetacular. Eu estou extremamente satisfeito, né, com todas as suas colocações, as suas reflexões riquíssimas para mim. Eu não tenho dúvida também para o caro internauta que está aqui nos acompanhando. Professor Antônio, suas considerações finais para nós fecharmos esse diálogo maravilhoso, né? Estou aqui em órbita com a sua pessoa, dialogando sobre essas temáticas na área da matemática, da engenharia, as suas experiências realmente me enriquece, me inspira, né? Deixa uma palavra aí para... A gente percebe que o contexto atual está se aproximando para um desfecho final dentro do legislativo, né, municipal. E aí, qual palavra o senhor deixaria para esses gestores executivos no aspecto educacional? Para a gente fechar aqui. Eu diria que eles olhassem para a educação como um todo. Precisamos uma valorização para a educação como um todo. Valorizar o professor. Não se pode ter esse desenvolvimento onde não tem educação. É isso. E o meu sentimento, eu fecharia dizendo isso. Eu acho, vamos investir em educação, vamos valorizar o profissional da educação, que país nenhum irá conseguir se desenvolver se você não investir em educação. E para fechar, eu diria muito obrigado, professor Antônio, pelo convite. É muito bom falar de matemática, eu me empolgo, eu gosto muito de levar o conhecimento, o pouco que eu aprendi para todas as pessoas, e essa oportunidade que você me proporcionou de falar de matemática, de falar de educação matemática, de falar de EAD, de falar de Profimato e de matemática como um todo, eu me sinto lisonjeado e acredito que você vê no meu semblante, vê nos meus olhos a minha empolgação, e se eu nascesse novamente, eu seria professor novamente. Eu amo minha profissão, eu me dou aula, ministro aula porque gosto. Muito obrigado pelo convite e, se Deus quiser, outras oportunidades virão e a gente, eu estou aqui para ajudar o que for necessário. Eu agradeço. Com certeza, né? De acordo com a disponibilidade do senhor, vamos ter outros momentos aqui, dialogando aqui no nosso espaço, expressando o saber. Então, é isso, meu internauta, professor doutor Antônio Nunes, professor da UFESA, né?
é uma pessoa excepcional, de um conhecimento extraordinário, como vocês observaram aí, e também de uma sensibilidade educacional e de uma visão da matemática pura, você nem tem ideia. É preciso entrar em contato com ele para perceber isso. Professor, meu muitíssimo obrigado pelo esse atendimento que eu fiz à sua pessoa, para nós estarmos dialogando aqui. Então, um forte abraço e até outro momento aqui no nosso espaço Expressando Saber. Forte abraço.